So let's stand up together, let's fight for our rights, and let's make sure that every child gets quality education. Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. Valorizar mais o superior interesse da criança. Portugal continua obrigado a assegurar a todas as suas crianças o cumprimento dos seus direitos, a realização das suas expectativas. O meu projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. Para cada criança, todos os direitos. No dia 25 de maio, assinala-se o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Um dia para lembrar, mas também para agir. Neste episódio do artigo 3º, damos voz a quem dedicou uma vida ao superior interesse da criança. A nossa convidada de hoje é a doutora Dulce Rocha, presidente da mesa da Assembleia Geral do Instituto de Apoio à Criança e ex-presidente do Instituto de Apoio à Criança, onde cumpriu 2 mandatos de excelência. Vamos perceber o que está em causa, o que já existe e o que ainda falta fazer. Boa tarde, doutora Dulce Rocha, é uma honra tê-la aqui connosco. Muito boa tarde, é também uma honra para mim estar aqui de novo, nesta casa que ainda é minha. E ainda é sua e continuará a ser. E é sempre um gosto. Eu ia começar por este dia, não é? Que se celebra no próximo domingo. O que é que representa este dia e porque é que é importante manter também viva esta data, um pouco da nossa consciência coletiva, não é? Eu penso que este dia que realmente remete muito para a importância da sociedade civil, porque foi a sociedade civil que forçou quase a assinalar um dia especial para estas crianças. Crianças que desaparecem por várias causas. Claro que a mais grave é aquela que está associada à exploração sexual e aos abusos sexuais, não é? E ao tráfico, ao próprio tráfico de crianças. Mas também há outras causas, há as crianças perdidas, as crianças que não são encontradas, mas que foram elas próprias que deram origem ao desaparecimento porque fugiram. Nós temos muitas crianças em fuga, na Europa toda. Há crianças que fogem de suas casas, das instituições. Há também aquele fenómeno mais recente das crianças que se radicalizam por causa através das redes sociais, até? Da internet. Aliciamento online, não é? Sim, e também do próprio terrorismo. Crianças que se associam. Na altura da Síria havia alguns casos em França, em Itália. Felizmente nós aqui, o Estreito de Gibraltar, tem contribuído para que esse fenómeno não seja tão grave em Portugal. Mas tivemos alguns casos, claro. E deve-nos fazer pensar que as fugas são um problema que nós devemos encará-lo para proteger as crianças, proteger as suas famílias e para não se generalizar este fenómeno, porque as crianças ficam num altíssimo risco, num risco iminente, elevado, porque estão muito mais sujeitas a esses fenómenos horríveis da exploração sexual. Nós vemos que houve um aumento enorme de crianças aliciadas através da internet, e ainda outro dia vi um filme muito interessante sobre o tráfico de crianças e a exploração sexual, que é O Som da Liberdade, que foi um caso que ocorreu na América Latina, e de facto o polícia, que a determinada altura até foi homenageado porque conseguiu resgatar centenas de crianças, este polícia a determinada altura dizia: pois é, mas quando traficamos droga só a traficamos uma vez, e a criança pode ser traficada várias vezes, e portanto nós temos de estar alerta para estes fenómenos novos, porque de acordo com a Internet Watch Foundation, é um fenómeno que está a aumentar, que causa muito sofrimento às crianças e às suas famílias, e que nenhum de nós pode dizer que não vai acontecer perto de próximo, nós, sim, não sim. é?
E realmente são crianças que são raptadas. Inicialmente pensávamos muito na Tailândia. Eu lembro-me quando fui presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Criança há mais de 20 anos, havia um livro muito interessante que se chamava O Preço de uma Criança, que era sobre, ainda havia muito as mortes pela SIDA, etc. Portanto, os europeus, os norte-americanos, procuravam crianças muito novinhas para não haver o risco de serem contaminados pela SIDA. E havia crianças que eram raptadas de campos de cultura, de agricultura, não é? Uma coisa horrível. E essas crianças a que se refere o tal filme foram raptadas porque o pai foi colocá-los a pensar que a criança cantava muito bem e que poderia eventualmente haver uma oportunidade para enfim, para haver gravações, para haver um futuro, exato. Portanto, são fenómenos que nós temos escapado de alguma forma a essas situações, mas que são fenómenos reais e muito graves, não é? E nesse filme dizia-se que nunca tinha havido tanta escravatura como agora. Quando ela era legal, não havia tanta escravatura. Portanto, isto é muito assustador. Por exemplo, agora até voltando um pouco atrás, quando há bocado falava da Europa, em Gibraltar, os Estados Unidos com o Donald Trump têm uma tolerância zero com a fronteira entre o México e os Estados Unidos, e segundo os dados que eu li, são cerca de 5.000 crianças desaparecidas, mesmo pedindo asilo legal. Isso também faz-me lembrar um pouco aquela história dos Estados Unidos nunca ratificarem realmente a Convenção dos Direitos Nunca ratificaram, não conseguiram ratificar. Porque eles tinham 2/3 do Senado. Eu lembro-me que a Hillary Clinton tentou muito e que nunca passou no Congresso, não é? Não se consegue. Mas pronto, isso não significa que não há outros países que não cumprem todo, que desrespeitam completamente a Convenção sobre os Direitos da Criança. Portanto, a ratificação, o nosso Presidente da República foi meu professor de Direito Internacional Público e ele dizia sempre o direito internacional é um direito muito frágil. Para já há poucos tribunais. E depois, quando há tribunais, os Estados têm que ratificar e pedir a adesão ao tribunal. Nós somos membros do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e também do Tribunal Penal Internacional. Mas há muitos países, os dois grandes, por exemplo, os Estados Unidos e a União Soviética, não ratificaram a Convenção sobre o Tribunal Penal Internacional. Portanto, por aqui nós vemos a fragilidade do direito, não é? Basta que não podem... quem viola não pode ser julgado, não, o Estado não pode ser julgado. Portanto, o direito internacional realmente ainda depende muito da força, ainda continua a força a dominar, não é? E não a razão, e não a violação dos direitos humanos é qualquer coisa de extraordinário, não é? Nós temos, felizmente, na Europa temos uma Convenção Europeia dos Direitos Humanos, temos um Tribunal Europeu, mas o próprio Tribunal Internacional de Justiça cada vez são menos seguidas e menos respeitadas as suas decisões. Mas este fenómeno é um fenómeno realmente global. Claro que os países mais pobres são sempre mais fustigados, não é? A África, a América Latina, a própria Ásia, são muito mais fustigados porque as crianças estão sujeitas porque este desaparecimento não é, na verdade, um ato isolado, não é? Estamos a falar aqui, se calhar, de um reflexo de desigualdades estruturais. Desigualdades sociais muito grandes, muito não é? grandes. Por exemplo, até os últimos dados da Polícia Judiciária apontam para 1.000 crianças desaparecidas em 2023 em Portugal. A boa notícia, que não é uma má notícia, ou o melhor do que podemos arranjar é que todas foram encontradas. Sim, a maior parte são fugas, outras são situações de raptos parentais, são raptos civis. E a duplificação sim, dos centros de acolhimento, que ele sai às 3 da tarde e depois volta no outro dia a deles. Dão como saída. São situações que não são aqueles raptos por terceiros que nos preocupam mais. Ou mesmo, aqui há desaparecimentos que nem sequer são comunicados, por exemplo, os miúdos refugiados, nós temos alguma dificuldade às vezes em saber onde é que estão as crianças,
algumas que fogem, nem sequer são Eu tinha aqui apontado a sinalizadas, Convenção da Haia, que fala precisamente dos sobre raptos de civis. assegurar o retorno. Isso são os raptos civis, Exatamente. esses são os menos graves, afinal, apesar de tudo, estão com os pais, não é? Foi um dos pais que Certo. retirou a criança do seu lugar seguro, e às vezes sem uma decisão judicial. Mas, claro que isso, por vezes, é muito grave quando há antecedentes de violência doméstica, por exemplo, não é? Isso aí, nós devemos ter um cuidado especial, porque temos tido casos de violência vicária, portanto, os pais vingarem-se do outro cônjuge, matando aquilo que lhes é mais precioso, que é os seus filhos, não é? Isso temos tido alguns casos desses. Espanha, Itália tem muitos casos, e França também. E mesmo o Instituto de Apoio à Criança, quando na sua linha, Sim. já podemos falar um pouco mais tarde até sobre a linha 116.000, deixo aqui o recado, mas os últimos dados são 60 apelos, mas a maior parte delas do sexo feminino, com fugas de casa. Fugas de casa, sim. Nós tivemos sempre um número grande de fugas, e o nosso projeto das crianças de rua em família para crescer tem-se preocupado muito com essas situações de fugas, principalmente das fugas institucionais. Lembro-me que quando estava no Tribunal de Menores, tinha muitas fugas, tinha muitas participações de fugas, e muitas das fugas que eram bem-sucedidas, no sentido em que a criança era recuperada, etc., mais rapidamente eram através justamente do projeto de rua. Porque sabem os locais onde os jovens ficam, na altura era no Campo das Cebolas, pronto, isso já não existe, agora é mais na Estação do Oriente, etc. Mas continuamos a ter um serviço noturno, e isso é muito importante. Agora, essas são sempre situações mais benignas, vá lá, não são aquelas situações do rapto por terceiros, não é? Como, por exemplo, o caso da Média, ou do próprio Rui Pedro, e mesmo não é? E o tráfico E o tráfico, de órgãos são até, situações absolutamente graves que nós temos de ter consciência de que é um fenómeno que é avassalador, e devastador para as famílias, para a criança também. São crianças que raramente recuperam dessas situações. Como é que uma família vive esta espera, que é uma espera quase de nada e tudo, não é? Como é que uma família consegue gerir? Pois, ficam devastados, e a criança, imagino, não é? Se é retirada, há situações, eu lembro-me de um livro que eu li, de um caso de uma menina que pegou na sua bicicleta, tinha 12 anos, tinha recebido a bicicleta há pouco tempo, e foi raptada pelo Dutroux, lembra-se do Dutroux, da Bélgica? Sim. E esteve quase a ser morta. Aliás, ele matou outras 2 crianças, essa não foi por acaso, e houve outras crianças na Áustria também, e são situações em que as crianças ficam não apenas despersonalizadas, ficam com um terror, uma coisa impressionante. Eles têm logo a preocupação de lhes dizer: a tua família não quer saber de ti, não és procurada por ninguém, todos esqueceram de ti, para a criança ficar numa situação de grande vulnerabilidade. Mas são crianças que raramente recuperam totalmente, não é? Mesmo que tenham depois acompanhamento psicológico, uma terapia específica, etc., isso é uma dor horrível. E depois, mesmo as relações com os pais nunca mais voltam a ser a mesma coisa, porque fica sempre lá aquela dúvida: será que me procurou como devia? Ou será que fui abandonado também, e o sentimento de culpa dos pais. Se calhar não fiz tudo o que estava ao meu alcance para recuperar a minha filha. Eu vi outro dia um filme que é sobre a Natasha Campos, que também foi raptada em cativeiro imenso tempo. Creio que foi na Áustria, mas já não tenho a certeza. Houve também um caso horrível que até provocou uma ação do Instituto por causa da transposição de uma diretiva sobre o tempo que devia constar no certificado de registro criminal
uma condenação por abuso sexual de criança, sobre um engenheiro eletrotécnico que tinha sequestrado a sua filha mais velha e tinha feito, portanto, as crianças eram filhas dele. As crianças Ok. eram netas e filhas, não é? E tinham tido 6 ou qualquer coisa assim, uma coisa impressionante. A pobre da filha, ele vilipendiou-a, disse à mulher que ela tinha fugido e que estava. E as crianças às vezes apareciam lá, à porta, não é? Num cestinho, etc. Tudo plantado por ele, não é? Uma espécie de Portanto, e ele normalidade. adotava as crianças. Pois. Ele e a mulher adotavam a criança. Isso foi a filha que nos pôs aqui a criança. Portanto, ele inclusive difamava a pobre da filha que ele estava violando e sequestrando. E nesse caso, ele já tinha sido condenado por abuso sexual, só que já não constava do registro criminal. Ele tinha conseguido apagar, passado algum tempo, não sei se 10 anos, e essa diretiva europeia teve um grande incremento nessa altura e passou-se a diminuir-se o tempo em que Constava. a Aliás, aumentar-se o tempo que consta aumentar-se no o registro, sim. tempo, exato. E o que nós queríamos aqui em Portugal é que essa diretiva fosse transposta mais rapidamente. Era então ministro o doutor Alberto, não era o Alberto Martins, era o anterior, o Alberto Costa, também era Alberto, mas era Costa, e conseguimos que rapidamente fosse transposta a diretiva. Mas está a ver, há sempre possibilidade de melhorar o direito. E nós conseguimos, para já, eu comecei por lhe dizer que muitas destas conquistas que se têm verificado têm muito a ver com a sociedade civil. E realmente houve uma diretiva ano passado que estava em riscos de não prosseguir e que se conseguiu com uma série, milhares e milhares de assinaturas. Portugal contribuiu bastante para que esses milhares de assinaturas fossem ainda mais materializadas. Exato. E fomos ao Conselho da Europa. Portugal participou bastante com a Missing Children Europe. Nós somos fundadores da Missing Children Europe. Exato, não, sim, Somos claro. fundadores da Federação Europeia das crianças desaparecidas e exploradas sexualmente, que depois se mudou o nome para uma terminologia mais curta, para facilitar, mas eu penso que não é tão explícito, o que é uma pena. Mas nessa Federação Europeia das crianças desaparecidas e exploradas sexualmente, via-se essa associação forte, não é? E quem é que contribuiu para uma diretiva importante que preconizava uma articulação forte entre as entidades oficiais e as associações não governamentais, até por forma, vê-se isso através do número. É verdade. A linha telefónica anónima, não é? A linha telefónica europeia com o número único europeu é toda operada por associações não governamentais, como o IAC. Exatamente. Mas quem contribuiu muito foi a Nicole Fontaine, que infelizmente já faleceu, e o Dr. António Vitorino, que era na altura comissário para a Administração Interna e Justiça, em 2001, 2002. Portanto, está a ver, nós fomos precursores em muitas coisas, não é? Portanto, o Instituto de Apoio à Criança pode orgulhar-se dessa. A Federação é de 2004, 2002, se não estou em erro. Ou 2002. Sim, foi há relativamente pouco tempo que fez 20 anos, eu até fui até convidei o Dr. António Vitorino para estar presente, mas ele não pôde, na altura estava nas migrações e não conseguiu ir. Nessa altura, o tema era dominado pela situação da Ucrânia, porque havia uma associação... Sim, ainda bem que fala da Ucrânia. Havia uma associação que estava na Ucrânia e foi bombardeada no dia em que nós estávamos a celebrar os 20 anos. Portanto, todas as atenções estavam concentradas aí. Creio que foi 2004, porque 2002 foi quando
Foi quando Pois foi. foi invadida, portanto foi mais tarde, eu creio que foi em 2004. Mas Foi mesmo nesta fundada a última, associação, mesmo a nesta federação. última, na Federação, mesmo nesta última, deste Desculpe, já bárbaro, me lembrei do nome, Magnólia, chamava-se Magnólia, a associação deles. E realmente havia muitas crianças que tinham desaparecido porque tinham sido raptadas e mandadas para a Rússia. Crianças, algumas muito pequeninas. que não foge ao que está a acontecer nos dias de hoje. E essa linha, o 116000, ajudou muitas pessoas desaparecidas, muitas crianças desaparecidas, portanto, ainda durante estes 3 anos, eu não sei há quantos anos é que estão em guerra, há 3, Sim. durante estes últimos 3 anos. E é inacreditável. Aliás, o último relatório da Missing Children Europe fala em 250.000 crianças são dadas como desaparecidas anualmente na Europa. Portanto, isto dá quase uma média É um, de é um uma em número, cada 2 minutos. é um número devastador. não é? Devastador. E Portugal, antes pelo contrário, tem graças a Deus, que tem menos crianças desaparecidas do que quase toda a Europa. Nós temos ali o mar muito ao pé. E somos mais E periféricos também, isso é verdade. exatamente. E temos o Gibraltar. Eu acho que isso que nos facilita, porque há muito ali aquela parte do Mediterrâneo, a Grécia, eu lembro-me, o Semar Al tinha muitas crianças desaparecidas e nós tínhamos relativamente poucas. Felizmente, não é? E quando chegam, como é um país pequeno, eles têm tendência, quando vêm em carrinhas, têm tendência a ficar no interior. Eu lembro-me que houve uma altura em que foram localizadas em Viseu 3 irmãos. Foi através do 116000, do nosso SOS. Ok, mas muita exploração laboral aí, não é? Não, mas eram pequeninas, tinham vindo com o pai, ok. ele tinha raptado a mãe. Mas era um indivíduo que se drogava, que abusava de bebidas alcoólicas e tal, e a mãe estava aterrorizada, porque ele, inclusive, muitas vezes conduzia embriagado, portanto, o estado de embriaguez era muito frequente e ela tinha um medo terrível. E foi logo localizado. Porquê? Uma carrinha que parece uma rolote, que aparece em Portugal, que estão ali crianças, é facilmente detectável. Ainda por cima é meios pequenos que toda a Mas gente... pequenos, apesar de ser uma cidade... Uma proximidade maior entre as pessoas, sim. E foi alertada à polícia, e foi o 116 que foi acionado, e nós falámos para a polícia. Ainda estava cá a nossa colega Alexandra Simões, que foi durante muito tempo, pertenceu à direção da Missing Children. Aliás, foi com ela que nós fizemos o protocolo com a Polícia de Segurança Pública para as pulseiras do Estou Aqui, para a campanha do Estou Aqui. Da PSP, sim. E foi também no âmbito da Missing Children. Nós conseguimos assinalar quase todos os anos esta data. Começou nos Estados Unidos com o Ethan Paz, só recentemente é que ele confessou, que o 1979. homicida confessou, foi preso, já eu estava no IAC, já era presidente, portanto ele Não fazia a mesma ideia. foi interrogado na altura, mas foi posto em liberdade, porque eles têm uma capacidade de simulação bastante grande. Mas depois não teve coragem e confessou ele depois foi preso por outra razão qualquer e começou na cadeia. E o senhor a quem ele confessou disse à polícia, disse aos carcereiros e tal, e ele confirmou. E esse indivíduo, portanto, o menino era a primeira vez que ia sozinho para a escola. Isto é uma coisa impressionante, não é? O menino tinha 6 anitos ou 7, a mãe ia levá-lo todos os dias à paragem do autocarro e ele dizia assim, qualquer dia tens de me deixar aí sozinho e tal. E a mãe viu virar, portanto, ela pôs-se à janela, fez-lhe adeus, ele virou a esquina e ela nunca mais viu. Pronto. Impressionante. É impressionante a facilidade com que isto pode ocorrer. Nós temos tido algumas tentativas de rapto. Temos tido tentativas de rapto cá em Portugal, que felizmente às vezes são até filmados. Também a vantagem de agora estamos dos telemóveis, né? Estamos sempre online, as pessoas podem ter até um ativismo cívico, não é? Quase um ativismo digital, nem é sempre para o mal, às vezes as coisas também ajudam noutro sentido. Mas repare, eu às vezes penso, geralmente acontece
quando a escola, ou o infantário e tal estão em sítios ermos. E eu vejo muitas vezes as escolas em sítios ermos. Está errado. Os nossos arquitetos os nossos arquitetos urbanos, não é? Deviam ter isso em consideração. Não podemos continuar a fazer como antigamente, a fazer as escolas em locais ermos, porque os perigos aumentam todos os Pouco dias, vigilados, não é? não é? Não está vigilância nenhuma. Exatamente. Isso faz com que, ao princípio eram os exibicionistas que iam para as escolas. Lembro-me que na faculdade havia sempre uns exibicionistas ali ao pé do... Eu estudei ali no Campo Grande, não Exatamente. foi assim há tantos anos quanto Exatamente, isso. quer e dizer, havia sempre alguns havia sempre exibicionistas, sim. Mas se forem só exibicionistas e não passarem à ação, agora quando há um rapto, geralmente não se vê, não é? Nesse caso da criança que eu tenho o livro lá em casa, Mas mesmo do caso do Ethan Pets é interessante, É. porque esta é um bocado paradoxal, porque os pais querem dar também liberdade ao E mesmo esse tempo. equilíbrio, às vezes, não podemos manter o menino dentro de uma. Eu lembro que o pediatra do meu filho hoje dizia: ai, ele está sempre constipado, parece que é uma flor de estufa. Ele dizia: não parece, ele é mesmo uma flor de estufa, tem que pôr a toquinha. E realmente, nós, mais vale às vezes. Ser um bocadinho mais protetor, porque os perigos são tantos, não é? Nós podemos dar liberdade, mas realmente 6, 7 anos é pouquinho, principalmente quando há uma fase em que não se vê, não é? Embora nos tempos, sei lá, em 1970 ou 60, as coisas eram diferentes. As pessoas iam a pé, faziam 2 km a pé, Completamente, com uma liberdade maior. completamente. Mas E uma lembro-me dos autonomia meus também. pais dizerem: não vais para um parque Eduardo VII, não é? Pois. E Era um antro. eu procurava ir por fora, subir aquela rua, porque se descesse no Marquês de Pombal, até o Maria Amália, se descesse no Marquês de Pombal, depois ia juntando dinheiro para comprar um gelado a seguir. Quer dizer, são coisas impossíveis de comparar, não é? Mas realmente esta situação que mais me assusta agora é esta coisa do discurso de ódio na internet. Este filme novo, da Adolescence, não é? Sim. Que mostra como o discurso de ódio pode originar a crimes gravíssimos, não é? Naquele caso, originou um homicídio. E esta subida também se explica da extrema-direita pela Europa toda, não é? Não estou a Sim, falar. sim, este populismo impressionante, não é? E muito através das redes sociais, de redes que não são praticamente acessíveis aos mais velhos como eu. Mas era como não é? falava, um aliciamento O quase aliciamento, militante. o aliciamento. Há um outro filme, os filmes são muito interessantes. Há um outro filme que eu até fui comentar ali em Alvalade, que era sobre o aliciamento nas redes sociais, e a polícia alemã, primeiro foram ONGs que fizeram os possíveis e criaram uns sets, umas coisas assim, e as miúdas eram mais velhas, eram todas maiores. Uhum. Já tinham 21, ou outras tinham 20, mas aspecto de meninas, faziam de conta que tinham 15 e 16, não é? E depois a situação era de tal modo horrível de aliciamento e de começaram a verificar que havia indivíduos que faziam disso vida, não é? E comunicaram à polícia. Então os pedófilos foram agarrados, foram apanhados, mas de facto há contornos nestes aliciamentos agora que são muito perversos, não é? De os pais pensarem que os seus filhos estão muito seguros porque estão no seu quarto e não estão seguros. Nada. Portanto, o que se aconselha nestas situações é muito diálogo com Era os com isso filhos, para terminar, doutora Dulce. muita medidas práticas é conversa, que os pais podem ter? com os filhos. Diálogo, não é? O diálogo é sempre preferível a que se faça tabu e que
fazermos de conta que o problema não existe, não é? Até porque há também situações de ameaças graves através da internet, o bullying, isto está tudo relacionado. O bullying, Há uma falta de. ciberbullying, não é? Ciberbullying, sim, uma falta de Nós, respeito pelo. nós tivemos casos graves em Portugal, mas os primeiros casos em França, com Marion, tinha 14 anos, que se suicidou. Quer dizer, são situações em que as crianças não veem, ou que os adolescentes não veem saída para os seus problemas, em que são ridicularizados, humilhados através da net. Outros que se deixam filmar, miúdas que se deixam filmar nuas, não é? Essa Sim. parte do nude Ainda também por é muito cima- grave. Ainda por cima, o Código Penal também não tem o cybercrime nem o bullying como crime, não é? Existe uma quantidade de injúria, a Sim, coação, as equações, a as devassa, ameaças, sim, tem. fotografias ilícitas, portanto, tem um enquadramento legal dentro do próprio Código Penal, mas não Sim, existe sim. realmente o Eu crime. penso que mesmo O crime assim, tipificado, era mesmo isto que eu queria assim existem muitas possibilidades. Agora, o que me parece é que continua a faltar um plano, continua a faltar aquele plano que o Instituto de Apoio à Criança já vem preconizando, que é um plano nacional, à semelhança do que já acontece para a violência doméstica, um plano nacional para a prevenção e contra a violência sobre as crianças. Todas as formas de violência. A violência sexual, a violência através do bullying, através do interpares. Como referia agora, quer dizer, isto está tudo ligado, porque uma criança que Tudo. sofre disso tudo Sim, é possivelmente uma criança desaparecida daqui a 2 ou 3 anos, não é? sim. São crianças que por vezes vivem em bolhas e que nós nem nos apercebemos que estão em perigo real, e que nós, claro que os pais têm sempre aquele meio de estar com elas e de as proteger e conversando com elas, mas há pais que não sabem como. Portanto, é um apelo também a todos os professores. Sabe que foi engraçado? Não sei se já reparou, este novo livro que nós lançámos do You and Me, das fotografias. You and Me, a maior parte dos depoimentos que lá estão, dos adultos que prestaram o seu depoimento, o seu testemunho, qual foi a pessoa que lhe deu a mão, além dos pais, claro, O muitas, Instituto de Apoio à Criança. não, mas isso são os meninos. Sim, os meninos, sim. Os meninos que dizem. Mas os adultos falam de quem? De professores. É um hino. Figura, não é? É um hino aos professores. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Eu fui para Direito por causa de uma professora de português minha. E achei que é aliás, mãe da Marta Santos Pais, que foi da Unicef, e de um colega meu, que foi também para a magistratura, e que esteve muito tempo no Tribunal Constitucional e agora está, creio que, na Comissão dos Direitos Humanos do Conselho da Europa. Mas foi ela que me influenciou, disse, não vais nada para português, eu queria ir para português e francês. Ela disse, não vais, que era o curso dela. Não, vais para direito, tu em direito podes escrever o que tu quiseres. Muito engraçado. E eu pensava que era uma história muito única e afinal verifiquei que muitas dessas pessoas vieram falar dos seus professores. Portanto, não basta a família estar atenta, é preciso que também todos aqueles que estão junto da criança vejam se ela se isola, se a criança se tem algum problema, se Estar precisa. atento ao próximo, não é? Exato. E esse plano nacional iria fazer com que todos esses profissionais que estão ligados à criança dessem a sua contribuição e houvesse uma articulação maior entre as instituições estatais e as instituições cívicas. Muito obrigado, doutora Dulce Rocha, mais uma Foi um vez. gosto. Foi um gosto também tê-la aqui, e espero que este dia, um dia deixe de ser assinalado. Aliás, se calhar assinalado sempre, mas que cada vez com menos crianças desaparecidas. Obrigado. Muito obrigada também eu.